Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Que a gente tem estudado nos últimos semanas, meses já, falando sobre os atributos gloriosos de Jesus que estão descritos em Apocalipse 1 e 2, 1, 2 e 3. E eu tenho falado, e esse é o entendimento que eu tenho, que as expressões que João usou para descrever quem ele viu e o que ele ouviu, as figuras que ele usou, elas têm muito a falar conosco, porque João, o que ele viu foi tão glorioso, a pessoa que ele viu era revestida de tanta glória, que ele procurou encontrar formas de conseguir expressar o que ele estava vendo, e muitas dessas formas ele buscou no seu tempo, o que ele vivia, o que ele conhecia, figuras que faziam parte do cotidiano dele. E hoje nós vamos falar sobre um aspecto que João disse que ele ouviu alguém que tinha voz como o som de uma trombeta. Foi uma forma de João descrever a voz que ele ouviu quando ele esteve perante Jesus. Então, em João 1,10, ou melhor, Apocalipse 1,10, João ele diz o seguinte: no dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que vê e envie a essas igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. João está na presença do Senhor, ele é levado até a presença de Jesus, e naquele ambiente onde ele se encontra, ele diz que ele escuta, como atrás dele, uma voz, e o que ele achou de figura ou de semelhante para poder tentar descrever o que ele estava ouvindo, ele usa trombeta. Aquele que tem voz como de trombeta, uma voz forte como de trombeta, ele descreve. Interessante que nos tempos bíblicos, ali quando Israel ele era alertado para vinda, para aproximação de um inimigo, ou quando Israel era chamado para estar junto, para congregar para a batalha, para um ajuntamento para ir à batalha, o que era usado como sinal era a trombeta. Também chamada na palavra, a gente conhece o shofar, mas era uma trombeta. E quando essa trombeta era tocada, o som era tão alarmante, e o povo todo sabia o que precisava fazer. Eles ficavam atentos, porque algo estava acontecendo. Ou o inimigo já estava próximo, ou eles eram para estar juntos, para se preparar para enfrentar um inimigo que ainda viria. Então era muito, muito automático para eles. É interessante quando, quase todos vocês já viram uma formação do JUAD. Quando é feita a formação do JUAD, eles têm alguns comandos que eles dão e automaticamente as crianças respondem aquilo. Os adolescentes respondem aquilo. E no começo não era assim. Eles foram treinados para fazer isso. E é muito legal ver eles ali na formação. É legal o chefe funcional lá, o líder que está ali dirigindo a formação, ele diz determinada palavra e o JUAD responde, a criança responde. Por quê? Porque ela sabe o que ela precisa fazer naquele momento. Quando a trombeta era soada naqueles dias, Israel sabia o que precisava ser feito. E eles se colocavam em atenção e em espera, para ouvir o passo seguinte que deveriam dar. E João usa essa figura para nos falar a respeito da voz de Jesus. Irmãos, a voz de Jesus, ela é forte e ela soa como um alarme. E esse alarme ele soa para despertar os nossos corações. Sabe aquele alarme de manhã que toca quando tu precisa levantar? Que às vezes ele toca, tu até toma um susto. Ele está ali para te despertar. João ele usa uma figura para dizer que a voz de Jesus ela é forte e ela vem nos abalar para nos despertar, para nos tirar de um sono
de uma sonolência, para nos levar a um nível de atenção. A voz de Jesus, ela é forte como a trombeta porque ela quer nos despertar para um sentido de urgência que nós estamos vivendo nos dias em que vivemos hoje. A gente poderia dizer, mas João viu isso há 2000 anos atrás. Pois é, há 2000 anos atrás. E essa voz, ela vem soando pelos séculos e ela nunca parou de soar. E talvez nunca antes ela soou tão forte como ela tem soado nesses dias. Porque também é verdade que existem muitos corações adormecidos. Existem muitas pessoas adormecidas. Existem muitas pessoas adormecidas dentro das igrejas. A gente olha para esse aspecto, para essa figura, e não vê só lá fora, aqueles que ainda não reconhecem a voz do bom pastor. Não. Dentro das nossas congregações, existem muitos corações adormecidos, ouvidos, que perderam o treinamento de escutar a voz do Senhor. Por isso que João ele usa essa figura e diz que a voz do Senhor, ela é forte como uma trombeta, porque ela vem nos despertar. E ela vem dizer, ei, olha, acorda. Tu precisa ficar desperto, tu precisa ficar atento, tu precisa ficar ligado. Porque algo está para acontecer, algo já está acontecendo. Então a voz do Senhor, ela vem e soa como um alarme. Um outro aspecto que vem ao meu coração é que a voz do Senhor, ela soa como um alarme, como uma trombeta, e forte para ela não ser confundida. Hoje nós estamos suscetíveis, estamos ouvindo sons e vozes dos mais variados tipos. E no meio dessas vozes tem muito engano. E a palavra de Deus diz que nos últimos dias muitos iriam deixar sua fé e iam desviar, deixar o Senhor e iriam por escutar ensino de demônios. Então é muito forte isso. E quando Jesus ele se manifesta com uma voz forte, é para que ela não seja confundida. Tem momentos na nossa vida que, ou melhor, todos os momentos da nossa vida nós precisamos buscar ouvir essa voz, que é a voz de Cristo. E você sabe, eu nunca tive uma experiência de ouvir a voz audível do Senhor. Talvez algum de vocês já tenha ouvido, eu sei que alguns irmãos já tiveram essa experiência. Não é comum, não é todo dia, mas pode ter acontecido. Mas tem uma voz que é inconfundível, que é aquela que vai lá no nosso coração, que ministra lá dentro, que é algo que tu sabe que precisa ser feito, tu sabe quem está falando contigo, e às vezes nós ficamos resistindo a essa voz, mas ela está gritando, ela está soando, ela está alarmando como trombeta, mas nós ficamos resistindo. Então é hora, irmãos, eu creio que nos dias que estamos vivendo, é hora de despertar. E que bom que estamos despertando. Que bom que o que tem acontecido à nossa volta tem mexido conosco. E tem feito com que a gente volte os olhos para Jesus, mesmo que seja para reclamar. Não tem problema. Ele nos entende. Claro que sempre que a gente reclamar com ele, a gente vai perder a briga, não adianta. Porque ele sempre tem razão. Mas mesmo que seja para dizer, Deus, o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso comigo, com a minha vida, com a minha família, com a minha cidade? Ainda que seja para isso, é uma oportunidade de abrir o coração e ouvir a resposta de Deus. Deus dizendo, é por isso. Eu quero falar contigo. Eu te quero mais perto de mim. Eu quero despertar o teu coração. Eu quero fazer com que o amor ardente que existe no meu coração arda no teu coração também. Por isso que a voz de Jesus, ela soa forte como um som de trombeta e ela vem para sacudir, ela vem para nos sacudir, nos despertar, nos abalar. E é interessante que Jesus ele usa essa voz forte para falar com João e dá uma instrução para João. Ele diz, tudo que tu ouvir, tudo que tu vê e ouvir, eu quero que tu escreva numa carta e envia para essas igrejas, para essas 7 igrejas, que eram igrejas da Ásia. E o conteúdo dessas cartas, quando a gente vai ler as cartas para as igrejas em Apocalipse 3,
a gente vê que o conteúdo delas era de correção, exortação e ânimo. Vinha uma palavra corrigindo algo que estava fora do lugar. É sempre importante lembrar que Jesus estava falando com a igreja. Então ele estava corrigindo algo para colocar no lugar e ele vinha animar a igreja. Então ele corrige aquele que está morno, que não é quente nem frio. Ele anima ele para que ele corrige ele para que ele se torne quente. E logo depois ele diz porque para o vencedor tem uma recompensa. E para cada situação, ou para cada igreja, ele fala de uma recompensa. Então ele corrige uma situação. Tinha a igreja, não me recordo agora exatamente quais os aspectos para cada uma, mas tinha a igreja que estava aceitando o pecado trazendo o pecado do mundo para dentro da igreja. Ele corrige isso, mas ele não descarta a igreja. Ele vem e diz depois, ao vencedor, aquele que permanecer firme, aquele que ouviu o som da trombeta e permanecer firme, render o seu coração, chegar ao arrependimento, ao vencedor, eu darei essa recompensa. E nós vemos lá que recompensas que a gente nem entende direito o que é, por exemplo, uma pedrinha com o nome escrito. Eu não sei o que é, mas vai ser glorioso. Porque vai ser dado pelo Rei da Glória, como recompensa para o vencedor, para aqueles que permanecerem firmes. Então eu não sei como vai ser essa pedra, mas eu quero uma. Estão entendendo? O Senhor vem nos despertar para olhar para a palavra e dizer assim, olha, eu preciso de Jesus, eu quero Jesus. Então vem uma palavra de ânimo, vem uma palavra para despertar, uma palavra para corrigir e uma palavra para animar, para praticamente todas as ocasiões ali que ele fala. E eu queria destacar uma coisa nisso, que quando Jesus ele disse para João, a ordem que Jesus dá para João é a seguinte: tudo que tu vê, escreve como carta e manda para as igrejas. E o maravilhoso e fantástico disso tudo é que nós temos essa carta em mãos. Não apenas as cartas que foram escritas para aquelas 7 igrejas da Ásia, mas nós temos toda a carta de Deus em mãos, que é a palavra dele. E eu creio sinceramente que Jesus ele usa a mesma forma, a mesma tática. Ele quer despertar o nosso coração, ele quer corrigir o que está errado e ele quer nos animar através da palavra dele. Amém? Esse amém veio de quem lê e crê na palavra ou de quem não lê a palavra? Nós cremos a palavra de Deus? Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus? Cremos que é a carta de Deus para nós? E lemos essa carta? Meditamos nessa carta? Apoiamos nossa fé nessas palavras? Apoiamos nossa vida nessas palavras de verdade, palavras verdadeiras, daquele que não pode mentir? O Senhor quer nos despertar para isso, irmãos. Ele quer usar a palavra dele para nos animar, para nos despertar, para nos corrigir, para nos animar, para nos dizer, olha, como vencedor tu vai receber a recompensa. Existem processos que cada um de nós passa para lá no fim se tornar um vencedor. E esses processos têm acontecido e acontecem durante toda a nossa vida. Eu creio, irmãos, a gente tem falado muito sobre isso, que entre as coisas para as quais Jesus está falando alto, soando como trombeta e procurando nos despertar, é para a oração. Agora, na quarta-feira, a gente teve um encontro, né, a sala de oração, e sempre que nós estamos juntos, nós nos sentimos acompanhados, não, a presença de Deus se faz manifesta. Então, o Senhor está nos despertando para a oração, não apenas para uma vez por mês, lá na quarta-feira, na sala de oração, não. A nossa vida de oração no dia a dia. Eu acho que essa é uma das grandes batalhas de qualquer cristão, esse encargo, não encargo, mas esse compromisso com a vida de oração.
Eu acho que o diabo mais tenta roubar de nós é o tempo, para que a gente não tenha esse tempo de sossegar na presença de Deus. Às vezes sem saber até o que dizer, simplesmente está ali. Mas o Senhor está nos despertando para isso, para um lugar de relacionamento com Ele. Ele está nos despertando para prestar atenção naquilo que Ele está fazendo. Não tem como negar, não tem como não entender que tudo que está acontecendo nesses dias, não apenas pela enchente que aconteceu aqui, mas o que está acontecendo no mundo e da forma que está acontecendo em todos os lugares, de várias maneiras, não tem como negar que algo muito grande está acontecendo e algo maior ainda virá. Nós precisamos prestar atenção. Precisamos prestar atenção naquilo que Jesus está fazendo. Ele está nos levando, Ele está levando essa era para um término, para que venha a nova estação, um novo tempo, onde Ele vai vir governar aqui a terra. Mas antes disso, muitas coisas precisam acontecer. E nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos, nossos olhos atentos, para prestar atenção e entender o que Ele está fazendo. E corresponder ao que Ele está fazendo também. Eu creio que Ele está nos despertando, irmãos, para estudar a palavra de Deus. Para gastar tempo nisso. Não só ler quando a gente vem aqui no culto, ou lá no encontro da igreja na casa. Não, tirar um tempo no dia, alguns minutos. Um tempo para estar com Deus. Quantos aqui gostariam de ter andado com Jesus quando Ele estava aqui na terra? Todo mundo tímido. Quantos querem estar com Ele na eternidade? Aí é mais coragem. Mas que tal a gente conhecer Ele agora? Que tal a gente prosseguir em conhecer Ele, crescer nesse conhecimento para quando estourar aquela manifestação gloriosa dele, e nós como filhos de Deus também sermos manifestos com toda a plenitude, a gente já conhecer Ele. É isso que a palavra de Deus faz, ela faz Jesus ser conhecido. O principal ministério do Espírito Santo é revelar Cristo. E Ele quer fazer isso, mas para isso acontecer, irmãos, nós precisamos nos colocar num lugar para que Ele faça. Enquanto que a gente fica correndo e preocupado com tantas coisas do mundo, tantas coisas tiram nossa atenção, tantas coisas nos preocupam, nos trazem ansiedade, nos trazem dores, enfim, tanta coisa que tira a nossa atenção daquilo que realmente é importante. O que realmente importa é estarmos com Ele, é vivermos com Ele. Eu não estou dizendo que agora a gente tem que largar tudo que a gente faz, todos os nossos compromissos, ir para um monastério, ficar recluso, né, comer só pão e água e ficar o dia inteiro orando. Não se trata disso, se trata de ter um relacionamento com Ele diariamente no meio de tudo que nós estamos fazendo, saber que Ele está ali, que Ele está conosco, que Ele quer se fazer revelado. Amém? Então o Senhor está nos despertando. E é hora de despertar, irmãos. Abre tua Bíblia em Romanos 8. Romanos 8, 22. Texto também bem conhecido. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pode até parecer clichê, né? Uma palavra da moda. Pode até parecer clichê a gente usar esse texto depois de tudo que a gente viveu e está vivendo ainda aqui, né, na cidade e no estado. A natureza está gemendo, como em dores de parto. Jesus, quando Ele descreve acontecimentos que precederiam a volta dEle,
lá em Mateus, em Lucas, ele diz que isso é o princípio das dores. É apenas o princípio das dores. Então, eu acompanhei as dores de parto da Bárbara quando a Adriel nasceu. E foi horrível. Eu tinha um engano na minha mente de que a parte mais difícil do parto era o bebê, então, nascer, sair. E quando eu estive junto ali, presenciando as dores de parto, eu fiquei apavorado. Eu me apavorei. O médico não me deixou entrar. Estava tudo combinado de eu entrar na sala de parto. Eu estava tão atacado. Por quê? Porque na minha cabeça veio assim: se ela passou tudo isso agora, lá dentro ela morre. Aí eu olhava para as bolsas do neném, eu já me via saindo do hospital, só eu e as bolsas. Foi horrível, gente. Foi horrível. Foi horrível. Mas aquilo eram apenas as dores para algo depois glorioso que iria acontecer. Então virão mais dores de parto. Virão mais tempos difíceis. Mas o que a gente precisa colocar os olhos é não nas dores, mas na glória que vem depois delas. No Rei da Glória que virá. Na glória que nós teremos junto a Ele. Então, eu creio que nós precisamos sim usar esse texto para também ajudar a nos despertar. Alguma coisa está acontecendo, gente. Alguma coisa séria está acontecendo. São dores de parto acontecendo. São vozes de trombeta sendo soadas, sendo ouvidas, nos chacoalhando. Me chamou muita atenção, a gente conversou com uma pessoa aqui da cidade, e até onde eu sei, ele não é cristão ainda, mas me chamou a atenção que partiu dele afirmar que ele tinha a impressão de que tudo que está acontecendo está sendo uma espécie de juízo, porque as pessoas têm ridicularizado Jesus. Ele até citou aquele episódio do carnaval lá, que fizeram aquela aberração com Jesus lá. E ele citou aquilo e disse assim: eu tenho a impressão que isso aqui é um tipo de castigo, ele até usou a palavra. E eu creio que é um tipo de trombeta soando, voz soando, dizendo: ei, acordem, olhem para mim. Eu sou Deus. Eu sou aquele que vocês precisam. Eu creio que é isso que está acontecendo. E vai vir outros episódios com essa finalidade. Quando Deus ele traz algum tipo de juízo, o juízo dele vem recheado de amor. Por mais que isso pareça contraditório. Deus é Deus de amor, Ele não faz nada sem amor. Quando Ele traz o juízo, é o amor dele tão ardente, tão inflamado, que Ele vai a uma consequência profunda com o intuito de chamar a atenção para um arrependimento. Ele não faz porque Ele está simplesmente zangado, que Ele está entristecido, que Ele está chateado conosco. Não, Ele faz por causa do zelo do amor que Ele sente por nós e nos quer perto dEle. Isso é juízo. Então, irmãos, eu creio que os dias que nós estamos vivendo são dias para despertar. E quando João usa essa figura da voz que tem um som forte como a de trombeta, precisa nos levar a pensar e a buscar ouvir o que essa voz está dizendo todos os dias. Nós precisamos, irmãos, nos preparar, encher as nossas lâmpadas de óleo, que esse óleo a gente sabe que vem pelo relacionamento, através do Espírito Santo, encher nossas vidas de óleo, para que quando vem a noite, para que quando vier a noite mais escura, a gente vai estar cheio da presença de Deus e vai brilhar. Mas nós precisamos fazer isso hoje. Precisamos fazer todo dia. É para isso que estamos sendo despertados, né, dessa sonolência em que vivemos hoje. Então, uma voz de trombeta está sendo ouvida. O que nós vamos fazer a respeito disso? Qual vai ser a nossa atitude agora?
Se compreendemos que Jesus está chamando, está nos despertando, está nos chamando para perto, despertando os nossos corações, qual vai ser a nossa reação? Qual vai ser agora, a partir de agora, a nossa atitude? O que é que nós vamos fazer? Semana passada, no final do culto, o Douglas usou ali uma expressão que eu concordo 100%, que depois da palavra vem o tempo onde nós precisamos reagir a essa palavra. Precisamos dar uma resposta a essa palavra. E que tipo de resposta nós podemos dar hoje a essa palavra? A essa voz que está soando como trombeta. Eu queria agora fazer um momento, uma pequena, não dinâmica, mas fazer algo. E eu queria que para isso tu abrisse tua Bíblia em 2 Crônicas 7. Em 2 Crônicas 7, a partir do versículo 11, a gente vê Deus fazendo uma aliança com Salomão. Salomão havia construído o templo, e quando estava pronto o templo e também o palácio do rei, Deus aparece e fala com ele. E ele faz uma aliança com ele. E nessa aliança nós vemos algo que eu creio que pode ser uma resposta que a gente pode dar hoje, aqui, coletivamente. E eu quero praticar isso com vocês agora. No versículo 14, no versículo 13 ainda, Deus diz o seguinte: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Nós vemos no versículo 13, Deus falando sobre juízos. Se eu cerrar o céu que não chova, se eu mandar os gafanhotos para consumir a terra, se eu mandar a peste para que o povo morra. Juízos. Mas ele continua: se nesses momentos o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, ou a gente poderia, quero parafrasear com o que a gente está falando hoje, se nesse momento o meu povo, que se chama pelo meu nome, escuta a voz da trombeta soando, entende o que está acontecendo, se humilhar e orar, aí o que ele faz? Eu virei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu creio que uma das respostas que nós temos que dar hoje como povo de Deus é arrependimento, é arrepender dos nossos pecados, arrepender e pedir perdão pelos pecados da nossa nação, pelos pecados do nosso estado. Uma das respostas que eu creio que é essa, uma outra resposta que a gente precisa dar é acordar para continuar proclamando a verdade, o Evangelho. Vai chegar um momento onde o Evangelho não vai ser mais agradável a ouvido nenhum. Mas hoje nós ainda temos a liberdade, devemos continuar fazendo isso, de proclamar as virtudes, proclamar aquele Deus Criador de todas as coisas que nos ama como Pai. Levar as pessoas a um entendimento que elas são pecadores e precisam de um Salvador, assim como nós. Então, irmãos, eu gostaria de agora a gente fazer uma pequena dinâmica. Eu queria te pedir que tu ficasse de pé. Depois nós vamos tomar ceia, a gente não está terminando o culto agora. Uma pequena dinâmica, tá? Eu queria que tu juntasse com 2 irmãos aí, 2 ou 3 irmãos, pequenos grupinhos. E a gente vai orar sobre essa palavra que eu acabei de ler aqui de 2 Coríntios 7. A partir de um entendimento de que existe algo acontecendo, existe uma voz forte soando, nos chamando para um despertar. A partir desse entendimento, eu gostaria de te convidar agora
para a gente se tornar agora, nesse momento, uma resposta a isso. E orar nesse sentido, com arrependimento, reconhecendo que não temos vivido como deveríamos. E que o povo, de uma maneira geral, tem vivido distante de Deus. E muitos não voltam seus olhos para Deus. Mas vamos orar com arrependimento nesse sentido e clamar para que Deus venha com o seu favor, desperte os corações adormecidos, perdoe os pecados e sare a nossa terra. Começando pelo nosso coração, sarando o nosso coração, mas também se estendendo de uma maneira prática sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, para que Ele venha trazer cura, a partir de corações despertos que voltam seus olhos para Ele. Ele vem, perdoa os pecados e sara a terra. É disso que nós precisamos. Não precisamos apenas reconstruir casas, não precisamos apenas suprir necessidades materiais. Nós precisamos que a nossa terra seja sarada, curada da incredulidade, da idolatria. É disso que nós precisamos. E vamos clamar diante de Deus nesse sentido agora. Amém? 5 minutinhos aí para a gente fazer isso. Orações curtas, bem dirigidas, para que todos possam participar. Pai, pedimos que Tu agora nos ajude a entrar, a chegar num arrependimento profundo para podermos orar de acordo com o Teu coração, Senhor. Nesse tempo, como igreja local, de uma maneira coletiva, com o entendimento de que existe uma voz que soa com a força da trombeta, nos chamando para um despertamento, nos corrigindo, mas também nos animando. Com esse entendimento, nós queremos olhar para a Tua palavra e responder a Ti como aquele povo que se chama pelo Teu nome. E nós queremos aqui nos humilhar diante de Ti, reconhecendo que precisamos da Tua misericórdia, da Tua graça, porque ainda somos tão falhos, Senhor. Tantas vezes somos enganados e cedemos ao pecado. Nós precisamos, Senhor, começando pelos nossos corações, da Tua cura, do Teu perdão e da Tua cura. E como povo que foi comprado por Jesus com o Seu sangue, nós queremos com ousadia também entrar diante de Ti, na sala do trono. E agora, uma vez, também como intercessores, intercedendo pela nossa nação. Mais especificamente agora, nesse tempo, pela nossa cidade, pelo nosso estado, que tem sofrido com essa destruição, com essas cheias. Mas nós queremos, no meio de tudo isso, Te ver, Senhor. Ver a Tua mão agindo. Ver a voz de trombeta soando, como de trombeta soando, nos chamando. Nós oramos para que haja um despertamento no coração desse povo, sendo levado a um profundo arrependimento, Senhor, deixando a incredulidade, deixando a idolatria. Nós oramos para que o nosso estado se arrependa, Senhor, para que esse povo se arrependa, chegue a um lugar de arrependimento em Ti. Quando olhamos à nossa volta, quando olhamos para os estados vizinhos, nós vemos muitos prosperando em tantas áreas e muitos prosperando no Teu Evangelho, e parece que no Rio Grande do Sul as coisas são mais difíceis. Mas é um tempo de despertamento, é um tempo de arrependimento, é um tempo de cura, para que Tu venha e cure os nossos corações e esse estado, esse povo. Somos conhecidos por sermos aguerridos, fortes, sermos aqueles que não desistem da luta,
Mas nós queremos ser conhecidos por aqueles que se rendem aos teus pés, Senhor. Se humilham diante de Ti e creem em Ti e vejam em Ti o único que é digno de ser adorado e honrado. O único que é verdadeiramente forte e que nunca falha e não desiste. É em Ti que nós queremos colocar nossas forças. É em Ti que nós queremos colocar nossa esperança. É em Ti, Senhor, que nós queremos buscar arrependimento todos os dias. E clamamos, sara essa terra, Senhor. Sara a nossa terra, Senhor. Existem palavras proféticas falando do Rio Grande do Sul como um grande celeiro de missionários. Senhor, que essa palavra se cumpra. Começando por nós, desperta em nós aquela chama que queima pela grande comissão. Aquela chama que queima. Senhor, eu oro para que Tu enche os nossos olhos de lágrimas pelas almas que ainda estão perdidas. Enche o nosso coração de empatia, para que nós possamos olhar por aqueles que ainda não Te conhecem e chorar por eles, clamar e orar e falar com eles até que eles Te conheçam, Senhor. Porque sabemos que Tu é bom e todos precisam de Ti. Senhor, nós nos humilhamos aqui nessa manhã e queremos começar a responder ao chamado daquele que tem voz que soa forte como a trombeta. Todos os dias queremos buscar ter tempo contigo, Senhor, na oração, na palavra, no conhecimento, no andar para Te conhecer mais. Nos ajuda nisso, Espírito Santo. Somos falhos e fracos e precisamos de Ti. Mas eu creio que a partir desse tempo, nos dias que estamos vivendo, e talvez hoje seja amanhã de despertar para algo maior, para algo mais profundo, para algo que venha ter significado e que nos leve a cumprir o Teu propósito, Senhor. Nós desejamos que Tu venha, Senhor. Nós desejamos que Tu venha. Desejamos estar contigo. E precisamos estar com as nossas lâmpadas cheias de óleo, fortalecidos no nosso homem interior, para, guiados e liderados pelo Teu Espírito, ficarmos firmes e de pé até aquele grande e glorioso dia. Nos ajuda nisso, Pai. Nos ajuda nisso, Espírito Santo. Entregamos o nosso clamor, o nosso coração. Falhos, sim, somos falhos. Mas queremos buscar esse arrependimento todos os dias. E saber que nós temos acesso à sala do trono. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.